E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Tavares, professor de História aqui do QG do Enem, e nós estamos na hora do Enem. Eu trouxe para vocês uma questão de 2015 que combina capacidade de interpretação e, ao mesmo tempo, conhecimento acerca de um momento decisivo da nossa história, a desarticulação da escravidão no contexto do Segundo Reinado, lá no século XIX. Vamos dar uma olhada na questão e, em seguida, eu faço novos comentários. Olha só. No texto 1, a questão diz assim: em todo o país, a lei de 13 de maio de 1888, o cara está falando da Lei Áurea, libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888 por meio de estratégias possíveis. Volta para mim. O que ele está colocando é que a Lei Áurea, apesar de colocar um fim à escravidão em maio de 1888, ela, na verdade, era herdeira de um processo abolicionista que já vinha correndo, no mínimo, desde 1850. Legislações como a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, bem como pressões por parte da sociedade civil, líderes abolicionistas como José do Patrocínio, André Rebouças, Joaquim Nabuco, já havia uma mobilização em torno da desarticulação da escravidão, permitindo estratégias várias voltadas à libertação dos escravos. Vou dar um exemplo. Desde a Lei do Ventre Livre, havia a possibilidade da organização nas províncias dos chamados fundos de emancipação, que eram verdadeiras vaquinhas. Vaquinhas no sentido da coleta de dinheiro, campanhas no sentido de arrecadação de dinheiro para a compra de alforrias coletivas. Então, líderes do processo abolicionista faziam, na verdade, grandes campanhas de arrecadação de dinheiro e, com esse dinheiro, eles chegavam nas fazendas e compravam alforrias coletivas. Percebe, então, que mesmo antes da Lei Áurea, já havia uma mobilização prática, garantindo-se, nesse sentido, a possibilidade da libertação de escravos, mesmo antes do fim definitivo da escravidão com a Lei Áurea. Volta para o texto. No entanto, a importância histórica da Lei de 1888 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. Volta para mim. Olha o que ele está dizendo. Tudo bem, o Ceará já era uma província livre da escravidão. Sem dúvida, vários movimentos da sociedade civil já colocavam em prática alforrias coletivas. Sem dúvida que escravos mesmo eram poucos, e esses poucos foram definitivamente libertados com a Lei Áurea. Só que o impacto político da Lei Áurea é determinante. Um país que um dia fora uma colônia essa cujos braços eram os braços negros escravos. Um Estado que se monta a partir de 1822 no primeiro reinado e depois do segundo reinado, em que a escravidão continua sendo a força motriz de sua economia. E em 1888, a libertação dos escravos significa, portanto, um divisor de águas. Toda a estrutura da sociedade brasileira em seu nível econômico, social, político, bebia da escravidão. Então, ainda que ela tivesse resultados práticos, talvez mais limitados, porque a abolição, a alforria dos escravos já era uma realidade, o impacto político, a importância simbólica da Lei Áurea são inquestionáveis. Volta. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Olha o texto 2. No texto 2, a prova diz assim: nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Olha só como é que os textos estão conversando. Os escravos, bem menos numerosos que antes, está ratificando aquilo que trabalhamos. E com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. Volta para mim. O texto 2 ele faz uma complementação, na verdade. O que ele está dizendo é, a realidade prática, ou na realidade cotidiana de grandes centros, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que era a sede do Império, que era a sede da coroa, você mal podia diferenciar quem era escravo e quem não era. Porque o processo abolicionista, esse processo de desarticulação da escravidão já estava acontecendo. Então é o que o texto está dizendo. Na prática, você não sabia nem diferenciar, porque os escravos mesmo, eram menos numerosos. Volta para o texto. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Olha só o enunciado. Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1, foi aquele primeiro que comentamos, que complementa os argumentos apresentados no texto 2. Quais são os argumentos apresentados no texto 2? Volta para mim. Que na prática, na vida cotidiana, nas ruas, os escravos eram menos numerosos,
E você mal conseguia distinguir quem era um negro livre alforriado de um negro escravo. E qual é a informação contida no texto 1 que complementa essa informação? Que não importa. Apesar da Lei Áurea ter agido de maneira, na prática, sobre uma situação já consolidada, o fim da escravidão, a sua importância política, a sua importância simbólica, essas duas importâncias são inquestionáveis. Olha só. Então, sobre o fim da escravidão, o elemento destacado no 1, que complementa os argumentos apresentados no texto 2, é o significado político da abolição. O significado simbólico da abolição, ficamos com a letra E. Pessoal, um grande abraço. Espero encontrá-los novamente aqui na Hora do Enem. Até lá.